Olá meninas, sejam bem-vindas! Vamos aí hoje falar sobre desinflamação e exercícios. Vou explicar tudo sobre desinflamação, os exercícios que ajudam a desinflamar. Então meninas, eu sou a Bruna Oneda, sou especialista em menopausa. O que significa isso? Significa que eu fiz a minha graduação em Educação Física, depois eu fiz um mestrado e um doutorado nesta área de climatério, menopausa e exercício. Então, há 5 anos eu tenho esse Instagram, estamos comemorando essa semana 5 anos, e esse Instagram tem o intuito de levar informações sobre saúde, qualidade de vida, exercício para o máximo de mulheres e para ajudar vocês a atravessarem aí de maneira mais tranquila este período tão conturbado que é o climatério. Então, hoje a gente vai falar sobre a importância dos exercícios neste processo de climatério e principalmente a questão da desinflamação. Vamos entender um pouco deste processo inteiro. Então, meninas, vamos entender um pouquinho por que se fala tanto em inflamação hoje em dia, por que a inflamação é tão presente na menopausa e por que a gente tem que usar estratégias, principalmente estratégias naturais, para driblar essa inflamação, ter mais saúde, mais qualidade de vida e emagrecer. Então é assim, este período de climatério, que é o período a partir dos 45 anos, que a gente já começa a ver algumas mudanças nos nossos hormônios, a gente começa a perceber que o nosso corpo não funciona igual, que a nossa pele está diferente, que o nosso cabelo está diferente, que a gente fica mais ressecada, que a gente fica emocionalmente mais abalada. Neste período que a gente chama de climatério, nós temos várias mudanças hormonais. Então, de fato, o que nos faz sentir todos esses sintomas são alterações hormonais que acabam acontecendo. Em geral, a gente tem grandes diminuições aí de um hormônio específico, que é o estrogênio, mas também a gente tem diminuição de outros hormônios, como progesterona, testosterona, que acabam causando aí todas essas mudanças que vocês vêm sentindo. Algumas mudanças, elas são naturais também do processo do envelhecimento. Outras mudanças são mais relacionadas à menopausa propriamente dita. O que acontece é que a menopausa, que seria a sua última menstruação, ela está intimamente relacionada a essas alterações hormonais, principalmente a diminuição do estrogênio. Isso limita a mulher, por exemplo, de reproduzir-se, de ter mais filhos. Então, quando a gente para de menstruar, se isso for de uma maneira natural, significa que a gente perdeu a capacidade de nos reproduzir. E essa diminuição hormonal acaba afetando vários sistemas e nós, por si só, por essas mudanças hormonais, já ficamos mais inflamadas. Qual é o perigo, o problema da inflamação na menopausa? É que quando você está no estado elevado de inflamação, nós temos uma tendência a engordar, não conseguimos perder peso, temos aumento de vários sintomas da menopausa, como por exemplo os fogachos, que são os calores, como por exemplo o próprio processo depressivo, então a gente fica mais depressiva, mais melancólica, e também a inflamação suga nossas energias. Então é muito importante ressaltar isso aqui, meninas, que esses sintomas são naturais do processo da menopausa. Então, estando na menopausa, você vai sim se sentir mais cansada, você vai perceber que seu peso aumenta, você vai perceber dificuldade de emagrecer. O calorão muitas vezes é o primeiro sintoma que aparece. No entanto, isso pode acontecer de uma maneira mais suave. Se você está altamente inflamada, possivelmente todos esses sintomas serão exacerbados. Então, se você acha que você consegue melhorar todos esses sintomas simplesmente usando os hormônios, eu vou te falar que não.
que na verdade o hormônio pode ajudar muito. Os hormônios podem ajudar muito. No entanto, até para os hormônios funcionarem bem, se você for adepta, puder fazer a reposição hormonal, quanto menos inflamada você estiver, melhor. Então, gente, vou recapitular aqui para isso ficar bem claro na cabeça de vocês. É natural, faz parte da menopausa ter sintomas. Então, é característica da menopausa o calorão, cansaço, indisposição, muitas vezes insônia, aumento de peso, aumento da barriga. No entanto, quando você está com altos níveis inflamatórios no seu corpo, todos esses sintomas vão piorar. Por que eu fico com níveis inflamatórios muitas vezes maiores? A menopausa por si só já piora a inflamação. No entanto, se junto com a sua menopausa veio a barriga exagerada, uma circunferência de cintura aí maior do que, por exemplo, 88 centímetros, isso significa que aquela gordura que está na sua barriga aumenta o processo inflamatório, que já existiria, mesmo se você não tivesse com a barriga grande, tudo bem? Então, primeira coisa, saber a circunferência da sua cintura. Se você já sente todos esses sintomas e, além disso, a circunferência da sua cintura estiver maior do que 88 centímetros, é um sinal de alerta. Porque a gordura que está ali nas suas vísceras tende a piorar todo o processo inflamatório. Vamos entender o que seria uma inflamação no nosso corpo. O nosso corpo usa as inflamações como um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, se uma coisa básica, se eu mordo minha boca por dentro, fiz um machucado. O que é a afta? O que é aquela dor? É quando inflama. Por que vem a inflamação? Exatamente porque seu corpo percebeu que você mordeu, que está faltando um pedaço de carne ali dentro da sua boca e que vira uma porta de entrada de bactérias, e aí o seu corpo aumenta o processo inflamatório nesta tentativa de mandar embora essas bactérias. Então, o processo inflamatório natural do nosso corpo, gente, é fisiológico. Como eu falei, mordi a boca, tem uma afta. Se eu faço um machucadinho, ele para curar faz uma casquinha e muitas vezes faz um pus. Então, o processo inflamatório, ele é natural do nosso corpo, como um mecanismo de defesa. Então, um certo nível de inflamação é normal nós termos, porque o nosso corpo está constantemente tentando aí acabar com essas bactérias, esses seres estranhos do nosso corpo. Então, por exemplo, falei muito na sexta-feira à noite, fiquei com uma dorzinha de garganta no sábado. O que é o natural do meu organismo por si só? Não preciso tomar remédio, né? Às vezes precisa, mas contando a minha dor de garganta de sexta-feira. No sábado, o meu corpo já começou a trabalhar contra essa inflamação da minha garganta. Se eu medisse por exame de sangue o meu processo inflamatório, estaria aumentado. E não é que eu estava doente, precisando de um anti-inflamatório. Não, meu corpo estava simplesmente tentando rebater aí este processo inflamatório, que é extremamente normal no nosso corpo. Tudo bem? O que acontece é que na menopausa a gente já tem os hormônios trabalhando pela inflamação e a gente tem todo um processo de aumento de gordura da barriga. Este é o problema. A gente ganha essa gordura na barriga, que é uma gordura que é chamada de visceral, uma gordura que fica ali ao redor dos meus órgãos e muitas vezes dentro de alguns órgãos. Algumas de vocês talvez já tenham visto a tal da gordura no fígado, já tenham ouvido falar que vocês têm isso. Por que aconteceu o aumento da barriga? Vamos falar disso primeiro. O aumento da barriga, ele acontece porque nós diminuímos o hormônio feminino estrogênio,
que dá a característica arredondada do corpo da mulher, como por exemplo, gordura na coxa, gordura no bumbum, gordura no culote. Conforme o hormônio diminui, a gente fica com uma característica de um corpo mais masculinizado. Os homens têm mais gordura na barriga sempre. Beleza, qual é o problema dessa gordura visceral? Essa gordura da barriga, ela é chamada como uma gordura que ela é metabolicamente ativa. Metabolicamente ativa, o que significa isso? Uma gordura metabolicamente ativa, gente, ela entra no seu metabolismo como parte que funciona. Uma gordura metabolicamente ativa é como se fosse um órgão. Então você olha para sua barriga e você fala assim: nossa, tem um órgão aqui dentro. Porque todas essas células de gordura, elas funcionam por si só. Por isso a gente fala que são metabolicamente ativas. Todas essas células de gordura produzem hormônios. Cada célula de gordura é capaz de produzir hormônios que não ajudam a gente a emagrecer, que não ajudam a gente a melhorar o processo inflamatório. Muito pelo contrário. A grande maioria desses hormônios, que são hormônios mesmo, produzidos por essas células de gordura que apareceram aí na sua barriga de repente, eles aumentam o processo inflamatório, que lembra que eu falei, já está alto por conta da menopausa, aumenta o processo inflamatório e dificulta o nosso emagrecimento. Por isso que quanto maior está a barriga, mais difícil fica de emagrecer. Por isso que quanto maior o processo inflamatório, mais difícil fica para emagrecer. E a gente vai falar de exercício, gente, só que eu preciso que você entenda o que está acontecendo com o seu corpo. O que é esse processo inflamatório que está acontecendo. Então, se eu ganho gordura involuntariamente, simplesmente porque eu estou na menopausa, se essa gordura aumenta o meu processo inflamatório, o que eu preciso tentar fazer? Eu preciso ir cercando pelas beiradas, diminuindo todas as variáveis que aumentam o meu processo inflamatório, para que eu comece a entrar no ciclo contrário, que é o ciclo da desinflamação, que é o ciclo do emagrecimento. Então, algumas de vocês estão aí e simplesmente já pararam de engordar, pararam de aumentar a circunferência da barriga. Ótimo! Algumas de vocês aí continuam aumentando a circunferência da barriga. E algumas de vocês já conseguiram perder essa gordura, diminuir esse processo inflamatório como um todo. Então, quando você começa a diminuir a gordura da barriga, não é que abre um portal do mundo espiritual e você vai ficar magra e sem sintomas. Não, tudo isso é baseado na sua própria fisiologia. Então, se eu estou com a gordura alta, eu tenho um monte de hormônio prejudicando o funcionamento do meu corpo. Conforme eu começo a diminuir essa gordura, eu começo a diminuir a atividade desses hormônios que estão atrapalhando o meu corpo. Na hora que eu chego num nível mais baixo ainda de gordura, por isso que parece aí que você vira um ser elevado espiritualmente até, porque você consegue organizar o seu corpo, você mostra pra barriga quem manda na bagaça. Deu pra entender? Então, por um momento, até a gente pode achar e acreditar, e de fato, quando você percebeu o tamanho da sua barriga, parece que é uma coisa que surgiu do nada, mas leva a um processo desinflamatório, leva a um processo de diminuição de gordura visceral e você consegue equilibrar
o seu emagrecimento. Você consegue equilibrar aí toda essa bagunça metabólica, bagunça dentro do seu metabolismo que vem te atazanando há anos. Ou algumas de vocês vem te atazanando há alguns meses e, enfim, agora você está decidida a melhorar esse processo inflamatório. Temos várias mulheres aqui que talvez nunca tinham ouvido falar sobre isso. Então, meninas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, através de processos naturais, diminuir essa carga inflamatória que uma coisa vai puxando a outra. É mais fácil você começar desinflamando, depois você perder mais a gordura, do que você achar que num passe de mágicas, como uma mágica, você vai perder a gordura, como um milagre, você vai perder a gordura e depois vai desinflamar. Então entendam que são várias ações conjuntas. O que você pode inserir na sua alimentação, tirar da sua alimentação, que vai ajudar você a desinflamar. Começo a te dizer que você precisa tomar muita água. E não só por uma questão do processo inflamatório, mas porque você está na menopausa. A menopausa exige água. Sua pele, seu cabelo, sua unha, seu joelho, tá tudo seco. Você sabe, você sente. Bora tomar água. Segunda coisa, gente. Diminua alimentos ultraprocessados. Tudo que você abre, pacote, bolacha, bolo, tudo que você abre de pacote, isso não é legal. Então, invista em alimentos naturais, alimentos que você descasca, fruta, verdura, legumes, carnes para quem come carne, ovos. Tudo bem? Não tem segredo, gente, não tem segredo. Então, começando pela alimentação, essa é uma ótima estratégia. A segunda coisa, que eu de fato consigo ajudar vocês, é a questão dos exercícios físicos como hábito diário. E aí eu sei que muitas de vocês têm trauma dos exercícios porque já tentaram e pararam 1000 vezes. Muitas de vocês não conseguem se imaginar indo numa academia de ginástica. Muitas de vocês se machucaram fazendo exercício. Muitas de vocês são frustradas. Tem esse preconceito aí de que exercício não é gostoso. E aí, exatamente esse conceito que a gente precisa mudar um pouco dentro da nossa cabeça. O exercício, ele pode inclusive te inflamar. E possivelmente, todas as vezes que você largou o exercício, ou porque você se machucou, ou porque você ficou muito dolorida, ou porque aquele exercício não tinha nada a ver com você, possivelmente aquele exercício que você tem o trauma aumentou o seu processo inflamatório. E por isso você desistiu daquele exercício. Por que o exercício pode aumentar o processo inflamatório? Porque o exercício é um estresse para o seu corpo. Ninguém está fazendo exercício relaxando. Não dá, é antagônico. Ou você faz exercício ou você relaxa. O exercício pode te levar a um estado de relaxamento pós-exercício? Pode. Mas o momento do exercício é um momento que a sua frequência cardíaca, seu coração bate mais rápido, a sua pressão arterial aumenta, o seu estado de alerta aumenta. Isso é característico do exercício e tem que acontecer. Mas tem que acontecer na medida certa. Se você fizer além do que você está adaptada, você vai aumentar o processo inflamatório. Ai, Bruna, e como que eu sei? Você tem a percepção disso. Você está no meio do exercício. O exercício está muito alto. O exercício está desconfortável. Você está até meio passando mal. Aquilo ali não está legal para você. Agora, você está no meio do exercício. Está conseguindo levar legal. Você está fazendo. Você está sentindo que o seu corpo está respondendo. Essa é uma boa intensidade de exercício. Então, uma das maneiras que a gente tem de saber se o exercício é adequado ou não pra gente é a nossa autopercepção de esforço. Isso existe, é validado cientificamente. A autopercepção de esforço. Você está fazendo um exercício, você conseguiria conversar com uma outra pessoa? Ou não? Você fica tão ofegante a ponto de não conseguir falar nada, tem que ficar em silêncio.
E, além disso, essa autopercepção de esforço no momento do exercício, é muito importante a gente avaliar o pós-exercício. Então, muitas vezes você estava lá na academia achando que estava abafando, mas no dia seguinte você não conseguiu sair da cama. 2 dias depois você estava inteira dolorida. Isso é muito importante avaliar. Porque o exercício, ele vai naturalmente gerar um processo inflamatório no seu corpo. Vai. Só que até um nível de processo inflamatório é benéfico. Lembra que eu falei da importância da inflamação? Geralmente, quando a gente finaliza o exercício, eu vou ter um cansaço, no dia seguinte, um pouco de dor muscular. 48 horas depois, a maior dor muscular, se eu exagerei no exercício, 48 horas depois é o pico do processo inflamatório que o exercício gerou 2 dias antes. Então, como que eu sei que o exercício é adequado para mim? Faço bem, saio bem, não fico extremamente dolorida nem 24 horas, nem 48 horas depois daquele exercício. Por que que isso é importante? Eu vou estressar o meu corpo com o exercício. Eu vou sim gerar um processo inflamatório. Mas esse processo inflamatório tem que garantir que eu consiga sobreviver bem nos próximos dias. Então, qual é a ideia de exercícios que vão te ajudar a desinflamar? Se você está parada, não faz nada de exercício, a primeira estratégia é começar muito devagar. Se eu falar para você, o exercício vai melhorar o seu cansaço, você vai falar assim, não é possível. Porque você está pensando no exercício muito extenuante, você está pensando no exercício muito difícil. Agora, se eu propor para você começar 20 minutos de exercício de maneira lenta, gradativa, de acordo com o seu grau de condicionamento, esses 20 minutos vão sim te fazer se sentir melhor nos próximos dias. Então, primeira dica que é muito importante você anotar aí: comece de maneira gradativa. Então, no programa Menopower, quando você vai seguir a recomendação lá, tem uma sugestão de programação para você, muitas mulheres optam por começar só com alongamento. Por quê? Porque o alongamento, ele vai te devolver esse vigor. O alongamento, ele vai tirar suas dores. O alongamento vai te dar mais disposição, vai ajudar você a dormir. Então, muitas das alunas que vão para o Menopower, apesar do Menopower ser um programa que depois vai te ajudar a perder a gordura da barriga, ele começa te desinflamando nesse sentido, porque você tem que começar com exercícios muito simples. Então, se você pegar 3 vezes na semana aulas diferentes de alongamento que a gente tem lá no Menopower, em uma semana você já está se sentindo outra mulher. Vai sumir sua barriga de uma semana? Não. Se alguém te falar isso, não acredita que sua barriga vai sumir de uma semana para outra. Isso é mentira de alguém. O que acontece é que o grande passo, a quebra do ciclo da inflamação, se dá com uma semana de exercício adequado ao seu condicionamento físico. Se você começar, vamos por hoje, Bruna tá aqui, tô fazendo a live, acho que eu tô inflamada, não quero mais viver esse terror aí que é uma menopausa mais inflamada, mas vamos supor que você faça quarta, sexta, domingo, alongamento. Na quarta-feira da semana que vem, você já vai estar se sentindo melhor. Por quê? Os alongamentos melhoram a lubrificação das suas articulações. Lembra que eu falei que falta água? O alongamento ajuda a chegar água. O alongamento ajuda, estimula os seus músculos a produzirem. Lembra as substâncias que a gordura produz que pioram o funcionamento do seu corpo? Quando os nossos músculos são estimulados de maneira correta, eles
produzem agentes anti-inflamatórios. Pena que não tem umas estrelinhas agora aqui saindo, gente, porque é isso. Olha a importância dos exercícios físicos. Enquanto você tem a gordura da sua barriga trabalhando para piorar o seu estado de saúde, é isso que a gordura da sua barriga faz. Você tem os músculos que trabalham para melhorar todo o seu processo inflamatório, mas você precisa estimular o músculo. Você precisa trabalhar esse músculo, porque senão não vai ter jeito. Então, gente, olha, é linda a fisiologia, é linda. Só que eu preciso dar esse passo, eu preciso quebrar esse ciclo da inflamação. Então, mulheres muito inflamadas precisam começar de maneira muito lenta. 3 vezes por semana alongamento. Ai, Bruna, o que eu faço nos outros dias? Descansa do alongamento. Alongamento, descanso, alongamento, descanso, alongamento, descanso. Você já está menos inflamada, você já vai se sentir melhor para progredir. Como funciona o programa Menopower, por exemplo? Aí você começa, por exemplo, numa aula que é a aula 1. As aulas são numéricas. Aí você vai fazer aula 1 num dia, uma sequência de equilíbrio e estabilização com alongamento no outro. Aula 1, equilíbrio, estabilização, alongamento. Aula 1, equilíbrio, estabilização e alongamento. Em 2 semanas, você já está pronta para começar a perder a gordura da sua barriga. Porque você já está menos inflamada, você já está mais disposta, o seu corpo já responde aos exercícios da maneira que você gostaria que ele respondesse. E é assim que tem que ser. Por que você é traumatizada dos exercícios? Porque possivelmente você fez exercícios muito intensos. Bruna, mas eu treinei a vida inteira intenso. Ok, só que agora você está no climatério. Bruna, mas eu fiz exercício, eu fui atleta quando criança. Ok, agora você está no climatério. Então é importante, senão não existiria essa especialidade. Senão eu não teria ficado 10 anos entre um mestrado e um doutorado, gente, para criar a metodologia do Menopausa Fit, se não houvesse necessidade da mulher na menopausa fazer exercício diferente. Concordo? Eu não teria. Saía da faculdade e ia prescrever exercício como a grande maioria dos professores fazem por aí. Mas por que tem a especialização em climatério e menopausa? Não existe isso na faculdade, mas eu fui fazer isso no mestrado e no doutorado. Por que existe? Porque a mulher na menopausa precisa de exercícios diferentes e exercícios adaptados. Então, quando você começa lentamente, quando você progride seguindo a recomendação, a tendência é tanto desinflamar quanto entrar nesse estágio aí de perda de gordura visceral. Como se perde a gordura visceral? Depois que você já desinflamou, depois que você já ensinou para o seu corpo como reagir, aí a gente vai progredindo na intensidade dos exercícios. Então a aula 2 já é mais difícil que a aula 1, a aula 3 é mais difícil que a aula 2, a aula 4 é mais difícil que a aula 1, 2 e 3. Tudo bem? Então, a cada 2, 3 semanas, você vai mudando, progredindo as aulas, mostrando para o seu corpo quem manda na bagaça. Ensinando os seus músculos, mandando estímulos certos para os seus músculos, para ele produzir aquelas substâncias químicas que combatem a inflamação. Ao combater a inflamação, você consegue diminuir, inclusive, a gordura visceral. É um ciclo, é um ciclo. Por enquanto, você está no ciclo da coisa ruim, do mal, do cansaço, da indisposição. Na hora que você entra no ciclo da saúde, você desinflama e perde a gordura visceral. A gente tem algumas estratégias através da progressão dos exercícios, e eu falei, a gente tem um aumento de intensidade e não necessariamente um aumento do tempo que você faz os exercícios. Porque muita gente acredita que precisa ficar 3 horas fazendo exercício para conseguir perder a barriga. E não é. Todas vocês aí que gostariam de perder a barriga, saibam que com 20 a 30 minutos de exercícios corretos
do seu dia, você consegue perder a gordura da barriga e desinflamar. No Menopausa Fit é tudo junto, você vai desinflamando e vai perdendo a gordura da barriga. Mas, como hoje a ideia é falar de desinflamação, eu não posso deixar de levar essa informação também para a mulher que já treina e talvez está treinando errado, treinando exagerado, por isso não consegue diminuir nem a inflamação e nem perder a gordura da barriga. Então, com 20 a 30 minutos de exercícios, você consegue estimular. Lembra que eu falei que essa gordura da barriga ela é metabolicamente ativa? Então a gente precisa da ação de alguns hormônios. E para eu liberar esses hormônios, para esses hormônios irem lá e quebrarem a gordura dessa barriga, eu preciso uma intensidade certa de exercício. Por isso que toda a metodologia do Menopausa Fit foi elaborada com anos de estudo. Para eu conseguir, gente, encurtar esse caminho de vocês. Eu consegui ajudar que você tanto desinflame, melhore os sintomas, mas consiga chegar a perder a gordura da barriga. O que não pode faltar no seu programa de treinamento? Lembra que eu falei que a gente tem que começar com os alongamentos? Então você aí que já treina, bate no peito, eu já faço isso, aquilo. Você tá alongando? Você faz alongamento com periodicidade? Talvez, por conta da falta do alongamento, que você não consegue emagrecer. Ai, Bruna, o que isso tem a ver? Inflamação. Então, alongamento é fundamental. É como a grande maioria das alunas do Menopausa Fit começam. Depois, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas você também precisa fazer exercícios de equilíbrio e estabilização. São exercícios extremamente importantes para a mulher na menopausa. Finalmente, para garantir que você vai desinflamar com isso aqui e chegar lá na perda da sua gordura visceral e diminuição da sua circunferência abdominal, você precisa combinar tanto exercício aeróbico quanto exercícios com pesos. Tudo bem? Então você tem que fazer o exercício aeróbico e você tem que fazer os exercícios com peso. Todo dia, tudo? Não. O que a gente faz no Menopausa Fit, a gente faz as aulas numéricas em dias alternados. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta, você vai fazer aula 1. Depois, na terça e quinta, você vai fazer equilíbrio e estabilização, mais o aeróbico. E o alongamento? O alongamento sempre tem depois de uma aula numérica. E se você tiver tempo extra, além da aula numérica, você pode fazer uma aula de alongamento. Bruna, vou para academia, faço musculação. Beleza. Musculação 3 dias da semana. Aeróbico, você precisa encaixar ou antes ou depois da musculação, ou em dias alternados. Mas você também tem que fazer equilíbrio e você também tem que fazer alongamentos. Tô muito inflamada, tô muito dolorida, não consigo nem pensar em fazer exercício. Faz leve, mas tenta fazer um pouquinho por dia, ou como eu fiz a sugestão anterior, a cada 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Pode ser uma estratégia. Começa devagarzinho. E aí você vai desinflamando, você vai ganhando estabilidade e você vai progredindo. Tanto com relação aos exercícios com peso, quanto os exercícios aeróbicos, você precisa progredir na intensidade. Então você vai começar de uma maneira mais lenta, depois você precisa progredir essa intensidade, senão uma hora para de fazer efeito. Então, se você faz, por exemplo, uma sequência de exercício aeróbico em casa, igual tem no Menopausa Fit, você precisa colocar mais vigor nos exercícios. Você vai partir de uma sequência de 10 minutos, 5 minutos, a gente tem lá um aeróbico que é chamado de light, e depois você vai para um exercício aeróbico mais intenso ao longo do programa. Se você faz exercícios com pesos, você precisa progredir. O que a gente faz no Menopausa Fit? A gente usa as garrafinhas. Começa com meio quilo, vai para 1 quilo, vai para 1,5 kg, 2 quilos, 3 quilos. Tem que progredir com as cargas. É em uma semana? Não. É ao longo do programa.
Senão você vai ficar dolorida, senão você vai ficar mais inflamada. Então a ideia é progredir com essas cargas, tanto no exercício aeróbico quanto no exercícios com peso. Ah, eu tô na musculação, mas eu faço a mesma série toda vez há meses. Não tá servindo para nada. Você mesma tá vendo que não está melhorando nada. Precisa progredir. E por isso que é legal do programa, porque você vai seguindo a programação que tá lá. Você vai melhorando, você nunca estagna, você nunca para de melhorar. Deu para entender, gente? Então a ideia é isso, clarear da importância dos exercícios, tanto neste processo de perda de gordura da barriga, quanto no processo inflamatório, mas é importante você entender que tá tudo interligado. Eu não consigo só desinflamar, eu não consigo só perder a barriga. E não adianta tomar anti-inflamatório, tá, gente? Vocês ficam assim, ai, Bruna, você não fala qual é a cápsula. Não tem milagre, gente, não tem milagre. Eu desinflamo muito mais não comendo um pacote de bolacha recheada do que tomando um suplemento. Eu desinflamo muito mais fazendo uma aula de alongamento, que é o que a gente vai fazer aqui na sexta-feira. Se você começar o meu programa, você pode fazer hoje uma aula de alongamento. Eu desinflamo muito mais do que tomando qualquer chá, suplemento, cápsula. Não adianta, gente. Porque a sua inflamação ela é fisiológica, não é uma doença. Você precisa através de estratégias naturais. Você não pode dar um choque no seu organismo. Se o seu organismo vai sentir, a resposta é pior. Você tem que paulatinamente, percebe o que você está sentindo, o que meu corpo está pedindo, que exercício que eu posso fazer. Ah, aquele exercício que eu estou fazendo não está legal. Primeiro que não está me trazendo resultado. Segundo que tá me deixando mais cansada. Terceiro, tá me deixando com menos energia. É isso que a gente tem que fazer. Essa percepção é muito importante. Mesmo fazendo reposição hormonal, adquirimos a gordura visceral. Quando a mulher faz a reposição hormonal, tem uma tendência a engordar menos. Não é que a reposição hormonal emagrece, tá bom? A reposição hormonal, ela te ajuda a engordar menos. Ela pode te dar mais disposição aí para os exercícios, e não necessariamente ela te ajuda a emagrecer, mas ela te dá mais pique aí para conseguir emagrecer. Então, se você pode fazer reposição hormonal, de fato, um dos benefícios é que você pode ganhar menos gordura visceral. Estou sentindo muitas dores nos ossos dos pés. Treino regularmente. Como posso melhorar? O que tem que observar? Pé, falo muito isso lá nas aulas do Menopausa Fit. Precisa treinar com tênis. Verifique se o seu tênis é adequado para os treinos que você está fazendo. E uma dor muito frequente na mulher é a dor na sola do pé, fasciite plantar. Existem, no programa Menopausa Fit, existem sequências específicas para quem tem dor no pé. Então precisa ir lá no bônus dores, para quem tem dores nos pés, e repetir aquela sequência para você ganhar estabilidade no pé, alongar essas musculaturas que estão tracionando o seu pé e que você comece a melhorar a sua dor. Então, precisa fazer exercícios específicos para tratar essa dor no pé, que é muito frequente na mulher na menopausa, tá bom? A reposição hormonal melhora a pele após os 50 anos? A reposição hormonal melhora a pele depende do que você está querendo com a sua pele. Então, a gente consegue uma pele mais viçosa, uma pele mais hidratada com a reposição hormonal. Agora, as rugas, meninas, nossas rugas, não tem o que fazer a não ser tratamentos estéticos, plástica e etc. Tá bom? Então, pode melhorar a pele, depende do que você quer, ok? O que eu puder fazer por você, para você desinflamar, para você chegar aí no corpo que você deseja, farei, mas você precisa fazer a sua parte, então não vai cair do céu, você precisa fazer. Então, se você quer uma maneira divertida, rápida, que vai só melhorar a sua saúde e qualidade de vida, comece o programa hoje e eu tenho certeza que você vai se sentir bem melhor. Super beijo, meninas, muito obrigada pela presença. Super beijo, boa noite, obrigada, meninas, e até a próxima.